Aqui vamos falar sobre o consumo das proteínas, como seria o ideal para a gente conseguir assimilar a melhor assimilação das proteínas. Por quê? Porque as proteínas é uma molécula complexa e ela vem guardada dentro dos carboidratos complexos também. Então, eu chamo aqui de proteínas a esses alimentos onde vem encapsulada essa molécula de uma forma complexa, que é onde mais proteína temos, sim, que seriam nas sementes. As proteínas vêm encapsuladas na máxima composição e nível de proteína nas sementes. Então, nos grãos, nas leguminosas, nas oleaginosas, contém muita quantidade de proteínas. E são carboidratos complexos, então a gente precisa quebrá-los para conseguir assimilar aquela proteína, sim? Porque por enquanto a gente não quebrar essa proteína, eles são compostos de cadeias de açúcares. Não tem sabor doce, mas sim são compostos por cadeias de açúcares. Então, são mais difíceis de digerir nesse estado. A gente precisa converti-los em simples, de complexos a simples. Sim? Então, para a gente não gastar tanta energia, né? Não ter que a gente ter esse esforço digestivo, que eu sempre falo que devemos evitar para ter boas digestões. Por quê? Porque senão a gente não estaria se nutrindo, a gente só está consumindo a parte da açúcar deles, sim? Por enquanto a gente não tenha convertido esses carboidratos complexos em simples. Então, temos que ter em conta que cozidos inteiros as sementes, né, os grãos, as leguminosas, as oleaginosas, inteiros e cozidos, eles geram substâncias tóxicas que não fazem nada bem para nosso organismo e ficam acumulados dentro do nosso intestino, dentro do nosso fígado, nos nossos rins. Eles vão para todos os cantos do nosso organismo e vão ficando e vão gerando substâncias que vão gerando putrefação dentro de nós, assim como os alimentos que não são fisiológicos também. Mas eu não vou falar sobre os alimentos não fisiológicos aqui, só estamos falando do tratamento dos alimentos fisiológicos, que ainda mesmo assim, eles merecem um estudo, merecem um tipo de preparo diferenciado, no caso das proteínas, sim? Por ser uma molécula composta. Então, o que se aconselha na AFA é que para consumir estas proteínas, que são carboidratos complexos, primeiramente tem que deixar de molho. O mínimo que a gente pode fazer para quebrar esse estado de dormência no qual ele se encontra, né? Por ter guardada essa informação de vida, de reprodução, ele se encontra num estado de dormência. Isso é uma estratégia da natureza para conseguir sobreviver, né? Para a espécie se manter, a espécie dessa semente, no caso. Que é um depósito compacto e natural de nutrientes. E foi criado pelos vegetais, pela magia dos vegetais, para garantir essa vida futura no planeta. E quando a gente realiza esse processo de ativação, ou de germinação, ou de fermentação de alguma semente, a gente consegue acessar facilmente essas informações tão benéficas para nosso organismo, para obter energia vital. Então, sempre que eu puder, devo botar de molho, ou devo germinar, ou devo fermentar as sementes para consumi-las. Aqui eu fiz uma tabela com algumas das proteínas das sementes, né, que existem e que a gente consome com mais frequência, não só no Brasil, senão também em outros países. Isso aqui é um compilado geral. Então, se a gente quer consumir as proteínas, a mínima coisa que deve fazer é a ativação, como eu falei.
E depois vamos falar da germinação e depois vamos falar da fermentação também. Mas aqui tem os nomes das sementes e quantas horas de ativação mínimo eu deveria botar, deixar elas de molho. E o volume, né, que é quanto cresce essa semente a partir de que ficou de molho. Então, para isso, essa informação é para eu saber mais ou menos quanto de água eu devo colocar, porque às vezes eu coloco um feijão de molho e nos primeiros momentos ele fica demolhado, só que depois, pela ativação, pelo crescimento, o volume que ele vai atingindo, ele absorve toda essa água e fica seco. E talvez você botou de molho um feijão à noite e quando você foi acordar, ele já estava seco, porque já absorveu toda essa água. Então, essa informação do volume é para eu saber quanto de água eu devo colocar para ativar essa semente. Então, essa tabelinha é uma guia também muito boa para isso. Aqui, vamos falar sobre as oleaginosas, né? Que são as proteínas mais recomendáveis para o consumo dentro deste sistema de alimentação, que são as mais preferidas, né, por ser mais completas, por ter muita quantidade de fibra, de gordura, de proteína em si também, micro e macronutrientes essenciais, sim, então é muito saudável o consumo de oleaginosas, só que da forma adequada. Sim, a gente não pode abusar se elas não estão minimamente ativadas ou fermentadas, no caso. Sim? As oleaginosas são sementes que já não vão germinar, mas sim vão conseguir ser ativadas ou fermentadas. E a partir de aí a gente pode preparar diversas receitas, diversos tipos de alimentos, como por exemplo iogurtes, queijos, pastinhas, hummus, né? Além de massas também para fazer os bolos cru. Temos infinitas possibilidades para criar com as oleaginosas quando a gente faz o processo certo. A oleaginosa é uma proteína que tem muita quantidade de gordura também. Então, se eu consumo muita quantidade de proteína e de gordura que está dentro da oleaginosa, isso vai gerar uma sobredose, digamos, de proteína e de gordura. E isso vai me gerar algum tipo de desperfeito, algum tipo de sinal de que eu comi demais, de que eu não deveria ter comido tanto, porque a proporção, né, é de 80 de carboidratos simples e 10% de gordura e 10% só de proteína que está aqui nas oleaginosas. Então, imagina o que acontece se eu me passo da dose recomendada. Eu vou ter algum tipo de manifestação no meu organismo que vai estar me advertindo sobre que eu me passei, que eu não deveria ter feito isso comigo mesmo. Então, aí vem, né, algum tipo de espinho, algum tipo de dor no fígado, e tudo isso corresponde também a que lugar do organismo eu tenho com mais sobrecarga de gordura ou de proteína. A gente tem que conseguir fazer essa leitura também em nós mesmos sobre como eu estou, como é meu estado de saúde com respeito ao consumo de proteínas, né? Nesse caso de oleaginosas. Eu estou apto para consumir grandes quantias de proteína nas oleaginosas? Ou eu realmente tenho que apertar o freio e comer só um pouquinho, porque eu tenho talvez uma sobrecarga hepática, que isso está me gerando espinhos, que isso está me gerando dores, que isso está me gerando mal-estar. Então, são sinais, né, do organismo que servem para a gente ter uma leitura básica do nosso estado de saúde. E mesmo se a gente faz as coisas bem, né, às vezes mesmo deixando de molho, mesmo fermentando e triturando e tudo mais, o corpo responde a esse excesso de proteína com gordura. Então,
vamos prestar atenção, né, agora com essas informações a partir de agora, com respeito ao que acontece, né, quando eu consumo estas proteínas.